Bens culturais nos caminhos de Minas. Paisagens tradicionais e o Arraial do Tejuco. Pesquisa idealizada seguindo uma trajetória de pesquisas envolvendo a temática da paisagem no âmbito do Grupo Polissemia da Paisagem e participando especificamente do projeto Guarda-Chuva Caminhos de Minas para a compreensão da paisagem e dos processos de constituição do espaço urbano, interessada na rede de caminhos de conexão do território mineiro. A pesquisa foi conduzida pela bolsista Letícia Santos, sob orientação da professora doutora Ana Barbosa e do professor doutor Ângelo Carrara. No campo dos estudos da paisagem, a pesquisa buscou compreender formas alternativas de ocupação do território mineiro, com ênfase na constituição de comunidades tradicionais e quilombolas situadas na Serra do Espinhaço, no Alto de Jequitinhonha, região marcada pela antiga demarcação diamantina do período colonial no Brasil. A região é escolhida como loco de investigação e das produções por se tratar de um lugar de grande relevância histórica na formação da rede urbana setecentista mineira, inserida no contexto de exploração diamantífera no século XVIII. Parte de um entendimento das noções de paisagens trazidas pelo geógrafo francês Augustin Berck em sua compreensão sobre o conceito de pensamento-paisagem. Para o autor, a paisagem não deve ser reduzida à concepção tradicional europeia, que a entende como algo externo ao sujeito. Ao contrário, Berck entende a paisagem como sendo fruto de uma relação íntima e recíproca entre o ser humano e a terra. Ancorado em documentos primários, como cartografias, a pesquisa buscou mapear a contemplação dessas localidades nos registros da antiga comarca de Cerro Frio, de forma a traçar relações com os textos existentes quanto à sua formação e consolidação. Essas cartografias foram confrontadas com percursos dos viajantes naturalistas do século XVIII, de modo a entender a convergência ou divergência dessas localidades. Esses percursos, em grande parte, não englobam assentamentos tradicionais, marcados por formas outras de organização do espaço e de habitar o espaço, evidenciando-se a lacuna presente na história das nossas comunidades, com a desconsideração e invisibilização das comunidades tradicionais e quilombolas, suas formas de assentamento e de ser e estar no mundo. Diante disso, inicialmente o estudo ateve-se às comunidades tradicionais e quilombolas apanhadoras de sempre vivas, pequena flor que garante o sustento local e que demonstra a riqueza dos saberes fazeres dessas comunidades. O vínculo com a terra e a natureza permite entendê-los quase que como uma unidade. Essas pessoas não experimentam o mundo enquanto indivíduos, mas enquanto pessoas coletivas. Dessa forma, o mapeamento dessas comunidades foi realizado e incorporado ao software de geoprocessamento QGIS, com enfoque para os 6 núcleos de reconhecimento do Sistema Importante de Patrimônio Agrícola Mundial, pela FAO, seguido da sobreposição dos caminhos dos viajantes. Para isso, fez-se uso do Atlas dos Viajantes no Brasil, da Biblioteca Brasiliana Gita e José Mindlin, da USP, e da Cartografia Histórica de Minas Gerais, nos séculos XVIII e XIX, realizada pelo professor José Flávio Moraes Castro. O resultado da sobreposição revela a divergência entre os relatos dos viajantes e a posição geográfica das comunidades tradicionais e quilombolas que, aliada à ausência de menção ou reconhecimento das comunidades nos relatos, aponta para uma falha significativa na construção da narrativa da história. Essa lacuna não se limita apenas à ausência de relatos, mas reflete uma invisibilização sistemática e um processo constante de marginalização desses grupos. No entanto, devido às condicionantes para acesso às comunidades de forma autônoma e considerando a oportunidade obtida durante uma viagem de estudos no âmbito da disciplina de graduação História e Teoria 6, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, se estabelece o recorte considerando o remanescente de Quilombo Quartel do Indaiá. Localizado no distrito de São João da Chapada, a cerca de 10 km de distância de Diamantina, na região do Alto Jequitinhonha, também é possível identificá-lo na historiografia pelos topônimos Andaiá, Andaial e Caeté-Mirim. Atualmente, o território abriga menos de 30 famílias que mantêm vivas práticas construtivas tradicionais, como o adobe e o pau a pique, conferindo ao conjunto arquitetônico uma morfologia próxima à da arquitetura colonial rural. Diante disso, foram analisadas e confrontadas cartografias e relatos dos viajantes, nesse caso, com enfoque para o quartel do Indaiá. Utilizando-se do mapa da comarca de Cerro Frio, de José Joaquim da Rocha, é possível identificar a demarcação de um posto de controle próximo às coordenadas do remanescente de quilombo em questão, que se apresenta na cartografia pelo topônimo Andaiá e próximo à Chapada, às margens do rio Caeté-Mirim. A menção na cartografia direciona o entendimento de haver indícios de organização social na região à época, mas não confere características anteriores. Diferentemente de outras comunidades tradicionais quilombolas, é possível identificar o quartel do Indaiá nos registros do viajante naturalista Millet de Saint-Adolphe, em seu livro Dicionário Geográfico Histórico Descritivo do Império do Brasil, de 1845. Destaca-se a singularidade dessa comunidade em relação às demais e acentuada pelo processo de institucionalização que vinculou sua formação e desenvolvimento à coroa. Tal condição se revela de forma expressiva no conjunto arquitetônico local, cuja possibilidade de visita foi realizada a partir da disciplina de História e Teoria 6 da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a partir da experiência em loco. Apresento aqui as referências utilizadas. Obrigada.